O que eu faria para vender mais imóveis se de fato eu fosse um corretor do mercado imobiliário? Bom, meu nome é Henrique e eu já fui corretor do mercado imobiliário. Eu já sei o que que o corretor sofre no dia a dia, né? O que que ele passa no seu dia a dia. E eu estou aqui para te mostrar o que eu faria exatamente para conseguir vender mais imóveis. Bom, então, sem enrolação, a primeira coisa que eu faria é identificar os processos dentro da minha operação, tá? Seja você um corretor autônomo, seja você um corretor que trabalha em alguma imobiliária, alguma construtora ou alguma coisa do gênero, tá? A gente precisa necessariamente identificar quais são os padrões e os processos da operação que a gente está. Se você é um corretor que trabalha para alguma imobiliária ou então para alguma incorporadora, para alguma construtora, a primeira coisa que você deve fazer é não ficar dependente somente de indicações ou somente dos leads que a própria incorporadora gera para você, porque isso é muito prejudicial, tá? Eu vou te dizer exatamente o motivo. Geralmente, quando a gente está falando de incorporadoras, a gente está falando de construtoras, eles têm um volume relativamente interessante, porém a qualidade geralmente é péssima. Então a gente tem que trabalhar muito aquele lead ali para que de fato ele consiga avançar no nosso processo de vendas. Então, primeira coisa, é não ficar dependente de terceiros, porque isso acaba impactando muito no nosso resultado. Então a gente não consegue controlar todas as variáveis quando o lead ele parte de terceiros. Então tem gente que às vezes trabalha com um, dois, três leads por dia. E isso, para ser sincero, é muito pouco. Se você quer trabalhar com alta performance, você precisa ter 20, 30, 40 leads ali por dia, para que de fato você consiga relativamente fazer um funil, onde você consiga ter uma amostra ali de leads satisfatórias para você entender o que funcionou, o que não funcionou, e identificar principalmente os padrões. Segunda coisa que eu faria é justamente otimizar o funil de vendas. Então, o que eu faria de forma 100% prática, tá? Eu quebraria esse funil de vendas em várias etapas. Então, por exemplo, geração de leads, atendimento, visita, proposta, negociação, fechamento, pós-venda, indicação. Ou seja, pelo menos aqui eu falei uns 10 tipos diferentes ali para a gente conseguir fracionar esse nosso funil de vendas, para que a gente consiga identificar no detalhe aonde a gente está errando. Ou seja, tem muita gente que simplesmente age na sorte, ou seja, chega um lead hoje, faz o atendimento e torce para que esse lead vai fechar com a gente ali no final do atendimento. E sabe que na prática não é isso que acontece. Às vezes a pessoa fica enrolando a gente e principalmente fica conversando com outros corretores. Então a pessoa vai demonstrar interesse no nosso imóvel, no imóvel de outro imobiliário e assim sucessivamente. A pessoa, geralmente o cliente de um mercado imobiliário, ele é muito indeciso, ele precisa conversar com 10 corretores para conseguir daqui a pouco tomar uma decisão. Então o que a gente vai fazer? A gente vai quebrar em várias etapas esse processo de vendas para a gente poder identificar os principais gargalos, ou seja, onde que basicamente a gente tem mais volume de leads e onde que eles estão travando dentro desse processo. Feito isso, a gente vai melhorar o nosso processo onde as pessoas estão travando. Vou te dar um exemplo. Imagina que a gente está gerando bastante leads ali, por volta de 10, 20 por dia, e daqui a pouco eles não estão respondendo, não estão avançando no processo ali de atendimento, ou seja, a gente acabou de identificar que a gente precisa mexer no nosso atendimento. Então, seja daqui a pouco fazer ligações para o nosso lead. Ah, mas eu não gosto de ligar. Tranquilo, não liga. O teu concorrente está ligando e está vendendo, cara. Então, a ideia é que você encontre os principais padrões que funcionam ou não. Então, também não adianta dizer assim, nossa, ligação é a melhor coisa do mundo. Cara, às vezes não é. Então, tem muita gente que não consegue vender por ligação, tem muita gente que tenta ligar e não consegue, e é normal. Então, o que eu te recomendaria? Mexer no processo de abordagem. Ou seja, se você está mandando daqui a pouco um textão para o teu cliente, ou então uma mensagem automática, ah, aqui é fulano, corretor, deixe sua mensagem, como eu posso te ajudar? Cara, tá tudo errado. Tá tudo errado, literalmente. A ideia é que você tenha um atendimento personalizado. Então, o cliente manda mensagem, responde na hora, seja pelo WhatsApp, ou seja por ligação, cara, responde. O cliente não te respondeu, espera um pouco, manda outra mensagem, manda uma variação de mensagem, identifica qual foi o móvel que ele demonstrou interesse, passa um pouco de informação naquele móvel. Então, daqui a pouco, faz ele interagir com você, no sentido de começar a testar algumas abordagens diferentes. Feito isso, a gente vai partir para a nossa próxima etapa, tá? Imagina que daqui a pouco você resolveu esse problema de atendimento. Provavelmente você vai ter uma grande quantidade de pessoas visitando, mas não vão fechar. Ou seja, porque é a nossa próxima etapa ali do nosso funil. Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar a testar as variáveis também de visita, como por exemplo, antes da visita, vá até o imóvel, deixa ele todo aberto, abra a janela, abre as portas, circular um pouco o ar, daqui a pouco leva algum perfume, alguma coisa do gênero para você passar ali e você deixar o imóvel com um cheiro um pouquinho melhor. Identifica alguns padrões que você consegue trazer como característica da região. Identifica também alguns padrões ali na hora de você estar fazendo a sua própria visita, ou seja, faça algumas perguntas para que você consiga entender de forma 100% prática qual que vai ser o uso daquele imóvel. Vou te dar um exemplo. Tem muita gente que fica atrelada a questões mais técnicas, do tipo, ah, esse imóvel tem 40, 50, 100 metros quadrados. Cara, isso é o que não importa. E vai por mim. Nesse momento não importa real. O que de fato vai importar? Tá?
Faça perguntas de qualificação, tá? Perguntas que vão te levar a questões mais lógicas e mais emocionais, tá? Se você vai falar, por exemplo, de metragem, da questão de, o condomínio custa tanto, cara, não é o momento. Essas etapas você deixa lá para o período de negociação, tá? Porque agora literalmente não é o momento. Esse momento é onde você tem que vender o sonho para o teu cliente, vender a ideia daquele imóvel, tá? Vou te dar um exemplo. Imagina que daqui a pouco sei lá, tá um casal visitando o imóvel e eles querem daqui a pouco um imóvel de 2 quartos. Só que eles já têm uma criança pequena, sei lá, um filho. Cara, imagina, faça perguntas ali de envolvendo o futuro dessa família. Se eles pretendem ter mais filhos, se daqui a pouco se de fato eles já não têm outro filho que daqui a pouco não resida com eles. Por que que eu falo isso? Porque geralmente a gente fica atrelado somente a questões mais imediatistas, no sentido tipo, isso aqui fica perto de alguma escola, fica perto de farmácia, perto do supermercado. Cara, sinceramente, hoje em dia, tudo fica perto dessas questões, seja supermercado, seja farmácia, seja uma escola. Cara, hoje em dia tudo fica perto, literalmente. Então, o que que você deve fazer? Perguntas que vão daqui a pouco levar para o futuro. Como, por exemplo, pô, se vocês pretendem ter mais filhos, não faz sentido vocês terem um imóvel de 2 quartos. Faz sentido daqui a pouco você ter um imóvel de 3 quartos. Ou então perguntas do gênero, pô, alguém trabalha de home office? Porque querendo ou não, imagina que uma dessas pessoas que vai residir naquela casa trabalha de home office. É muito pouco provável que com 2 quartos só vai suprir as necessidades. Então precisa daqui a pouco um imóvel de 3 quartos para deixar um quarto exclusivo para fazer reuniões, onde a pessoa não vai ser incomodada, alguma coisa do gênero. Então, cara, esse momento é para você fazer justamente esse tipo de pergunta, porque você vai ganhar a confiança do teu cliente, ele vai entender que você não está ali somente para vender um imóvel, que você está ali realmente para ajudar ele ou ela, quem seja, tá? Então a ideia é justamente essa. E o contrário também é válido, tá? Existem muitas pessoas que visitam imóveis extremamente caros, só que na realidade eles não têm condições de comprar aquele imóvel. Deixa eu dar um exemplo, um imóvel, sei lá, de 5, 10 milhões, mas na realidade a pessoa pode ter um capital ali de 1 milhão no máximo para investir. Tem muita gente que faz isso, tá? Só que qual que é o segredo, qual que é o pulo do gato aqui na realidade, tá? Com essas perguntas, você vai entender a capacidade de pagamento, você vai entender padrões ali de comportamento dessas pessoas, e você também consegue fazer o que a gente chama de downsell, ou seja, não precisa ofertar necessariamente aquele produto. Essa visita, ela serve para você fazer um diagnóstico mais profundo do teu cliente. Então, se o teu cliente acabou por ter uma capacidade menor de pagamento, você pode levar ele para um imóvel mais caro, vender o sonho dele ter daqui a pouco um imóvel próprio, mas ao mesmo tempo você traz ele para a realidade ali, onde ele consiga necessariamente arcar com aquela aquisição. Então, já aconteceu de forma 100% prática comigo, isso que eu estou explicando agora. Então, uma cliente foi visitar um imóvel que valia, sei lá, 1 milhão de reais, só que nitidamente ela não tinha condições ali daquele imóvel de 1 milhão de reais. Então, até algum argumento que ela utilizou foi a questão da lei da atração, e tá tudo certo. Só que basicamente eu consegui trazê-la para a realidade dela, fiz com que ela entendesse que daqui a pouco a mesma coisa que ela estava pagando de aluguel, ela poderia pagar na casa com um valor um pouco menor, e também serviria daqui a pouco de entrada para ela conseguir esse imóvel que ela quer. Então a gente criou um plano personalizado para ela. Ou seja, você vai investir um pouco mais de tempo, você vai precisar daqui a pouco fazer contas, fazer cálculos, mas ao mesmo tempo você consegue praticamente duas vendas, uma para agora e uma para o futuro. Então imagine que o teu cliente ele vai comprar um imóvel que custe a metade do que você está ofertando. Mas, consequentemente, o tempo vai passar, a valorização vai chegar, ele vai querer vender esse imóvel, daqui a pouco vai ganhar uma promoção no trabalho, vai ter sei lá, férias, décimo, alguma coisa assim, alguma grana que ele vai juntar, alguma herança, alguma coisa do gênero, ele vai comprar esse imóvel. Em algum momento ele vai. Então, se você pensa em fazer uma carreira sólida, obviamente você vai ficar 5, 10, 15 anos na profissão. E quando esse cliente que você vendeu ali o imóvel quiser daqui a pouco fazer um upgrade, ele vai lembrar de você, se você fizer um bom trabalho. Tá? Outra coisa que eu também faria dentro desse contexto é justamente pedir recomendações, pedir indicações, procurar entender os principais padrões, tá? Eu vou trazer aqui basicamente um contexto 100% prático que fez eu conseguir mais de 10 indicações somente com uma venda, tá? E essa venda demorou pelo menos uns 2 anos para acontecer. Então, como que aconteceu isso de forma 100% prática? Chegou para mim um lead, tá? Chegou para mim um lead, basicamente, ela tinha restrições no nome, essa pessoa tinha restrições, e ela já tinha passado por praticamente todas as imobiliárias da cidade. Então, todo mundo já tinha atendido ela, e as pessoas não deram o devido valor que ela merecia. Ou seja, atenderam de qualquer jeito, pediram para passar a ficha não passou e eles simplesmente descartaram. O que que eu fiz dentro desse contexto, tá? Eu aprofundei um pouco mais, fui entender o que que era de fato as dívidas, se era muita coisa, se era pouco, ou seja, consegui basicamente um relatório bastante completo ali das dívidas, fiz um plano personalizado para essas pessoas conseguirem pagar essas dívidas, ou seja, era relativamente pouco que eles deviam, não era uma coisa exorbitante. Criei um plano ali, se eles juntassem o equivalente a X mil reais ali todos os meses, eles conseguiriam fazer o pagamento em tanto tempo. Fiz visita, levei em vários lugares ali, fiz basicamente todo o processo como se fosse um cliente onde eu tivesse o potencial de pagamento tradicional. Só que naquele momento eles tinham restrições, tá? Então, só pelo fato de eu ter atendido de uma forma diferente dos demais, eu consegui muitos pontos com isso. Dentro desse plano que eu criei,
praticamente ia levar muito tempo, questão de pelo menos um ano para eles conseguirem pagar as dívidas. E depois levou mais um ano para a gente conseguir regularizar 100% ali a questão do nome certinho, do CPF, para encontrar o imóvel, ou seja, foi um prazo ali de pelo menos 2 anos ali para eles conseguirem pagar isso, para eles conseguirem de fato encontrar o imóvel que eles queriam, para eles conseguirem juntar ali o valor de entrada, ou seja, foi um cliente ali que eu tive que relutar bastante. Eu literalmente plantei uma sementinha e fui colher bastante coisas ali depois no futuro. Mas só que qual que foi a sacada, tá? Durante esses 2 anos, durante esse processo, essas pessoas me indicaram 10 novos contatos ali que viraram outras vendas. Ou seja, só pelo fato de eu ter feito um bom atendimento, eu consegui 10 indicações que viraram venda. Ou seja, indicou parentes, indicou amigos, indicou outras pessoas ali, porque justamente eu fiz um atendimento diferenciado e eu basicamente persisti no sonho dessas pessoas. Então, quando a gente fala do mercado imobiliário, a gente está falando de sonhos. Então, minha recomendação é que você não descarte de imediato aquele lead que não tem o potencial financeiro naquele momento. Procure entender um pouquinho melhor como que tá essa saúde financeira dessas pessoas, para que de fato você consiga trazê-los também para uma possível indicação, alguma coisa do gênero. Então pode ser que daqui a pouco essa pessoa não consiga comprar agora, mas daqui a 6 meses, um ano, dois que seja, ela vai comprar de você. Só que percebe que durante 2 anos eu não vendi para ela, mas ao mesmo tempo as 10 indicações que ela me passou, basicamente compraram tudo ao longo desses 2 anos. Ou seja, então uma comissão eu transformei pelo menos em mais 10. Ou seja, fiz aquele resultado ser bastante positivo para mim. Então, ao mesmo tempo que eu ia aguardar o prazo ali de regularização, ao mesmo tempo com indicações que avançaram bastante e o processo funcionou naturalmente. Então, a ideia é que a gente não descarte logo de imediato. Porque geralmente a gente pensa assim, pô, eu vou atender aquele lead que está mais quente. Mas não necessariamente aquele lead que está mais quente, ele é de fato um lead comprador ou um lead quente. Pode ser um concorrente, pode ser uma pessoa que daqui a pouco está conversando com você e mais 20 outras imobiliárias. Ou seja, procure entender um pouquinho melhor a questão do fluxo como um todo, para ver se faz sentido ou não. E a ideia é que a gente consiga trabalhar também com pessoas que não são somente fundo de funil, ou seja, pessoas mais meio e principalmente topo de funil. Ou seja, vai dar um pouquinho mais de trabalho, a gente vai precisar daqui a pouco educar essas pessoas, mas com certeza você vai criar, é literalmente o conceito de plantar uma sementinha, ou seja, você vai criar clientes fiéis no futuro. Então a ideia é que a gente consiga subir mais a régua. Obviamente a gente vai trabalhar bastante com pessoas ali fundo de funil, mas também principalmente meio e topo de funil. Então geralmente eu vejo muitos corretores, muitos gerentes, muitos donos de imobiliária ficar reclamando, pô, mas esse mês só veio lead desqualificado. Não necessariamente. Ele pode ser desqualificado para aquele momento. Mas se você tiver uma boa cadência, um fluxo ali daqui a pouco de nutrição desses leads, obviamente, esses leads eles vão virar negócio. Óbvio que não todos, a gente não pode generalizar, mas uma grande parcela vai virar negociação, que também vai virar fechamento e, obviamente, vai virar indicação. Então, imagina que daqui a pouco você está, sei lá, gerando 100 leads por mês. Então, a gente está falando ali de pelo menos 1.200 leads por ano. Ou seja, obviamente você não vai fazer 1.200 vendas. Mas a ideia é que você daqui a pouco tenha uma quantidade, sei lá, imagina que você tenha 12 vendas. Beleza, você tem bastante gente ali para trabalhar, para que de fato você consiga também, não, nem que no próximo ano você venda, ou então pegar recomendações, indicações e fazer o teu funil literalmente ficar positivo, né? Então, a ideia é criar esse conceito para que isso vire uma rotina, obviamente. Então, para a gente não ficar sempre naquela busca infinita, né? A ideia em si do corretor é que a gente sempre começa um mês e termina o mês e basicamente começa tudo de novo. E, na verdade, não precisa ser assim. Então, se a gente tiver o hábito de plantar a nossa semente, obviamente, quando a gente precisar bater alguma meta, onde a gente precisar daqui a pouco dar um sprint para conseguir ter mais fechamentos, a gente já tem da onde tirar essas sementes ali, onde tirar esses frutos, para a gente conseguir bater a nossa meta. Se a gente não tiver isso, é óbvio que a gente vai começar literalmente todos os meses partindo do absoluto zero. Então é como se a gente estivesse numa corrida onde a gente corresse e voltasse de novo para a chegada, corresse e voltasse de novo para a chegada. Cara, não faz sentido. A ideia é fazer justamente o oposto. É com que a gente tenha literalmente recursos para nos ajudar ao longo desse período. Então, geralmente a gente pensa, pô, vou bater a meta do mês, vou bater a meta do trimestre, a meta do ano, beleza. Só que você está pensando no próximo semestre, no próximo ano, ou nos próximos, sei lá, 4, 5, 10 anos que seja, se você pretende ter uma carreira sólida, você necessariamente tem que olhar para isso. Você precisa plantar hoje a sua semente que daqui a pouco vai te dar frutos daqui a 6, 7, 8, 10 meses, um ano. Sei que isso parece meio controverso, mas faz bastante sentido quando a gente está de forma 100% prática. Porque entenda que o tempo ele vai passar independente do se a gente fizer algo ou não. E esse cliente que daqui a pouco entrou hoje para você, mas que não fechou de imediato, ele vai fechar. E se não fechar com você, vai fechar com o teu concorrente. Em algum momento essa pessoa vai comprar. Então, se a gente prestar um bom serviço, se a gente estiver sempre presente na vida desse cliente de alguma forma, ele vai lembrar de você. E quando eu falo isso, não precisa ser necessariamente você mandando uma mensagem, ligando. Cara,
Você pode ter um canal no YouTube, um Instagram, ou então um grupo no WhatsApp com novidades, com notícias, com informativos, para que de fato essa pessoa sempre esteja em contato com você. Vou te dar um exemplo de forma 100% prática. Imagina que você tem um grupo no WhatsApp onde você vai mandar atualizações do mercado imobiliário, por exemplo, de alguns bairros da cidade. Cara, só isso aí vai fazer com que você já tenha uma certa visibilidade a mais. Então você consegue daqui a pouco pensar assim, pô, vai te dar um certo trabalho? Tudo bem, ok, pode ser que te dê um trabalho, mas você vai gastar, sei lá, 1 hora por semana para fazer os conteúdos. Então você pode fazer um estudo de mercado, um estudo de viabilidade, identificar quais são os bairros que estão com um potencial daqui a pouco de crescimento, que estão em potencial de valorização, e mandar lá naquele grupo. Cara, imagina que, sei lá, você tenha, sei lá, 100, 200, 300 membros dentro desse grupo. Se você conseguir daqui a pouco tirar uma venda por mês desse grupo, tá perfeito. A ideia não é fazer com que você concentre todas as suas vendas nesse formato, mas que você tenha mais uma fonte para conseguir os seus clientes. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu comentário aqui abaixo. Comenta também algumas sugestões de vídeos para eu poder trazer aqui no canal. Esse canal é alguma coisa 100% prática. Eu vou buscar estar sempre trazendo conteúdos aqui 100% práticos, eficazes, eficientes para você aplicar no seu dia a dia.